Deus. Glória ao Senhor, Deus, aleluia. Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Aleluia, vamos dar continuidade ao estudo da palavra do Senhor no livro de Romanos, a carta de Paulo a Romanos. Hoje mais uma mensagem, capítulo 12, os irmãos podem abrir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Romanos capítulo 12. Eu fiquei feliz, irmãos, porque consegui fazer um esboço mais ou menos organizado. Eu acho que eu estou começando a aprender a fazer esboço. Glória a Deus. Agora só falta começar a pregar, né? Só falta aprender a pregar, de verdade. Capítulo 12. Romanos 12 diz o seguinte, a partir do verso 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, podem se assentar e continuem com as Bíblias abertas. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmos, além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. E o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém por mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivem em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Até aqui, irmãos. Entramos numa nova fase aqui no livro de Romanos. O livro de Romanos geralmente é dividido em duas partes, do 1 até o 11, dos capítulos 1 a 11, e agora a partir do 12 até o capítulo 15. A princípio, podemos imaginar que vemos no capítulo 1 até o 11 a exposição do Evangelho, e agora nós vamos ter a aplicação. E eu de casa também estava entendendo isso a partir também do comentário de alguns irmãos da fé, explicando o que ocorre nessa transição.
Que aqui, no início, temos aqui a explicação do Evangelho, a exposição e tal, e agora vamos ter a consequência do Evangelho. Até eu me deparar com um comentário, estava lendo, no comentário da vida, diz assim, o autor sugere o seguinte: uma nova forma de viver não é consequência do Evangelho, mas parte desse Evangelho. Esse comentário me fez acender uma dúvida. Peraí, isso aqui está diferente do que todo mundo falou, mas faz muito sentido. Uma nova forma de viver não é consequência do Evangelho, mas parte dele. Até então, o que eu estava entendendo, o que diversas pessoas estavam explicando, é que até o capítulo 11 temos a exposição do Evangelho. As misericórdias de Deus se apresentando. A graça, o sacrifício, o perdão, a gratuidade disso. E agora vemos o fruto desse Evangelho em nós. Mas o que o autor vai sugerir é que esse fruto não é uma parte do Evangelho, não é a consequência do Evangelho, mas também é parte dele. O livro de Romanos é uma explicação, é um tratado, como alguns dizem, né? É o tratado acerca do Evangelho. E até no capítulo 11, o que nós vamos ver, e que eu entendo agora, que seja talvez a ação externa do Evangelho, externa a nós, eu digo. Cristo efetuando a obra, de maneira externa a nós. E a partir do versículo 12, vemos agora a ação do Evangelho sendo trabalhada em nós, tendo continuidade em nós. Então, quando eu vejo no versículo 1, diz o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Esse portanto aqui, em algumas traduções vão usar os termos, né? Contudo, é como se dissesse assim, consequente do que foi dito anteriormente. Pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício. Quais são as misericórdias de Deus? Os 11 capítulos anteriores. Vai falar da graça, do sacrifício, da morte de Jesus. Vai falar do perdão. Essas são as misericórdias de Deus. A bondade dele oferecida a nós, gratuitamente. E pelas misericórdias de Deus, peço a vocês que a semelhança do sacrifício, assim, semelhança de Cristo oferecendo o seu corpo como sacrifício, agora vocês também venham se ofertar. Para quê? Porque vemos o Evangelho em Cristo Jesus sendo oferecido e entregue. Agora, Paulo fala assim: agora eu peço que vocês também possam participar disso, possam dar continuidade nisso. Lá em Filipenses 1, diz o seguinte: Aleluia, Deus, glória a Deus, aleluia. Filipenses 1, versículo 5 diz assim: dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu sou certo de que aquele que começou a obra em vocês há de completá-la. Que obra é essa obra do Evangelho? Há de ser completa. Ou seja, aqui não fala aquele que efetuou o Evangelho, agora há de gerar, fazer desenvolver o fruto em vocês deste Evangelho. Não. Aquele que começou, aquele que morreu na cruz, aquele que efetuou o sacrifício de perdão, de remissão, agora há de completar. Glória a Deus, em vocês. Vamos dar continuidade no texto. Então, o que vemos? O Evangelho nada mais é a palavra de Deus. Vemos algo chamado de tipologias. Um termo complicado, mas irmãos, não se preocupem com isso. Isso não é importante. É importante entender o que eu quero dizer. São símbolos, imagens, ou como Paulo fala, sombras das coisas que haveriam de vir. A tipologia nada mais é que algo que é feito no passado para apontar que é algo que acontecerá no futuro. Algo que é feito em menor escala, um protótipo talvez, para falar de algo no futuro, para explicar, para exemplificar, para tornar mais simples a compreensão.
Então, o que a gente vê no passado, lá em Levíticos, holocaustos e sacrifícios? A explicação do Evangelho, a sombra daquilo que haveria de ver. Sacrifícios de cordeiro para a remissão de pecados de homens. Mas no Antigo Testamento, tínhamos dois tipos de sacrifícios. Tínhamos o holocausto e a oferta pacífica. E vemos isso de maneira clara lá em Levítico, era trazido o cordeiro, tem que ser colocado, aí o cordeiro tem que ser sem defeito, aí o sacerdote tira uma parte do cordeiro para a alimentação do sacerdote, outra parte é sacrificada. Tem também a ideia do bode expiatório, que era o animal que era deixado no deserto sobre quem era transferido os pecados para que no deserto fosse morto. Temos tudo isso explicando lá no livro de Levítico, eu não vou entrar a fundo nisso. E temos a oferta pacífica, que era um animal que tinha que ser íntegro, puro, não era por pecado. Deus estipulou não só a oferta pelo pecado, não só sacrifício para remissão, mas ele também estipulou que fosse entregue ofertas pacíficas. E tudo isso fazia parte da lei. Conosco agora não é diferente. A oferta, o sacrifício, o holocausto pelo pecado foi entregue. Agora, é necessário entregar a oferta pacífica. O que nós vemos lá em Isaías 53, a nossa oferta, o nosso holocausto, que já foi entregue, a oferta pelo pecado. Isaías 53, versículo 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Aí está o holocausto. Deus poderoso, né? E como é que seria essa oferta pacífica? A gente veio explicando lá em Levítico 3. A oferta pacífica também vai falar lá em Levítico 7, se não me engano, 11. Só para os irmãos se familiarizarem com o termo. Diz o seguinte, em Levítico 3. Glória a Deus. Só para o título, a Bíblia dos irmãos talvez tenha um título escrito Sacrifícios Pacíficos. Aí vai ter toda a descrição. Aí o sacerdote vai pôr a mão sobre a cabeça do animal, matará diante da tenda do encontro. Os sacerdotes irão aspergir o sangue sobre o altar ao redor. Depois trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, gordura e tal. E subirá ao Senhor com aroma agradável. Deus poderoso. Glória a Deus, glória a Deus. A oferta pacífica chega diante de Deus com aroma agradável. Aleluia. Então vamos dar continuidade. Vamos tentar ver todo o texto. Versículo 2. Só para situar melhor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a graça, o holocausto, o sacrifício, o perdão, a cruz do Calvário, as misericórdias são essas misericórdias. Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, oferta pacífica, santo e agradável diante de Deus, porque o aroma suave. Este é o culto racional de vocês. Glória a Deus. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Irmãos, tem duas palavras aqui que devem nos chamar a atenção nesse versículo: conformar e transformar. Duas palavras distintas, mas que se derivam do mesmo termo: formar. Aleluia, Jesus. Interessante, que parecem, mas são distintas entre si. Conformar é diferente de transformar, porque conformar é tornar-se semelhante, é se amoldar. Você se conforma, você se torna semelhante, você se amolda àquilo, aos padrões humanos, aos padrões do mundo. Deus fala: não vos conforme, não vos amoldeis, não sejam semelhantes ao mundo, mas transforme. Transformar diferente de se tornar semelhante é tornar-se completamente diferente. Deus poderoso. Mudar completamente, através de uma nova mente. A mudança que ele está falando, ele está falando de uma mudança interna. E é claro que eu não vou entrar no mérito disso, mas isso também se reflete no exterior do homem. A
partir da sua maneira de comportar-se, mas eu estou falando de uma transformação interna, uma mudança completa, uma transformação. Glória a Jesus. Aleluia. Para que então vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável Glória a vontade de Deus. Deus. Aleluia. Irmãos, por muitas vezes eu fui preconceituoso. Depois de um tempo a gente começa a aprender algumas coisas e acha que sabe muito. E comecei a ser preconceituoso pela maneira de alguns irmãos evangelizarem, dizendo assim: Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. É perigoso talvez falar isso às vezes. Chegar em alguém e simplesmente falar das bênçãos de Deus para a vida de um ímpio. Não é assim que funciona. Deus tem uma transformação antes de tudo. Mas não é mentira que Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, porque é o que Paulo fala aqui. Através da transformação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a perfeita e agradável vontade de Deus. O plano maravilhoso de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Deus tem um plano maravilhoso. Deus tem uma agradável e perfeita vontade para todos aqueles que deixam se transformar por Ele. Glória a Deus. Então, sim, Deus tem um plano maravilhoso para a vida de cada um dos irmãos. Aleluia, Deus. Versículo 3: pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si, mesmo além do que convém. Humildade, irmãos. Isso vale muito para mim. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que repartiu a cada um. Tem duas coisas aqui interessantes, que esse versículo vale para todo mundo. Porque alguns podem se ensoberbecer e achar que há diante de Deus, e outros, por acharem que não é nada, de fato não somos, às vezes desprezam o poder de Deus para a salvação e duvidam, questionam a capacidade de Deus salvá-lo ou salvar a outros. Mas Jesus fala aqui: pense de si com moderação, sim, com moderação, mas segundo a medida da fé, Deus reparte a cada um. Com a fé que você tem para crer que você pode ter certeza de que Deus te salvou, Aleluia. se Ele de fato te salvou. Mas com humildade para saber que isso não tem nada a ver com a sua capacidade. Você não é nada diante de Deus, mas que mesmo assim você pode ter convicção que você é salvo. Glória E que Deus tem coisas grandes Glória a Deus. para realizar no seu intermédio. Glória a Deus. Versículo 4. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, e essa parte aqui eu gosto muito. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a medida, seja segundo a graça que nos foi dada. Aliás, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Aleluia, Deus. Temos aqui duas coisas importantes que estão presentes no corpo de maneira constante e interligadas. Parecem paradoxais, mas não são. No corpo de Cristo há uma diversidade, mas também há unidade. Deus. Há diversidade em diversos aspectos, mas também há unidade em todos eles. Glória a Deus. Glória a Deus. É interessante. Vou dar um exemplo prático para os irmãos, que para mim é muito real, vamos dizer, né? Vemos o exemplo da construção. Alguns irmãos talvez não sejam familiarizados com a obra. Numa construção civil mesmo. Temos diversos tipos de trabalhadores. Pedreiro, carpinteiro, eletricista, marceneiro. Vai ter o cara que faz impermeabilização. Tem um pintor. Tem cada função específica ali. Seria ridículo, por exemplo, no caso, uma coisa tão simples, uma coisa básica da construção. Não existe casa sem assentar um tijolo. E a coisa mais básica da construção civil, assentar um tijolo, é muito simples, é muito fácil.
o pedreiro. Seria ridículo o pedreiro virar para o eletricista e querer zombar dele ou se achar grande porque ele não sabe aceitar um tijolo. Mas é básico, ele fala, mas não é função dele. Da mesma maneira, nós, como um corpo de Cristo, temos diversas funções e diferentes e distintas. Eu não posso me julgar superior ao meu irmão pelas capacidades que Deus me deu, pelos dons que Deus me entregou. Porque meu irmão não é tão hábil na execução de determinadas tarefas. Mas Deus entregou os dons distintos para a unidade do corpo. Como diz o pedreiro querer se desobedecer diante do eletricista que não sabe assentar um tijolo, pode querer tirar da obra, beleza, a casa vai ficar em pé. Talvez, mas me fala quem vai morar na casa sem energia. Então, deve haver uma unidade de sincronia dos trabalhos. Eu já vi muita confusão de obra, irmãos, porque para o pedreiro poder fazer a parte dele, o eletricista tem que fazer a parte dele. O cara não pode querer completar lá sem o eletricista passar os conduítes, passar os fios, vamos dizer, de maneira mais simples. Ah, mas eu tenho que fazer o meu, que importa é o meu trabalho. Beleza, faz. Alguém depois vai ter que derrubar para fazer de novo, porque não faz sentido. É tolice querer trabalhar sozinho. Não comunicar as tarefas, não querer estar unido com o corpo santo. Você não faz um serviço para o reino assim, você faz um desserviço. Aí ele levantou a parede. Agora vai ter que derrubar para fazer de novo. Porque o armador não tinha colocado a ferragem naquela fundação. E o que adianta? Unidade deve haver no corpo santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ó, Glória a Deus. versículo 5 fala assim: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Somos um só corpo em Cristo. Amém. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. E membros uns dos outros. Somos membros de Cristo. Amém. Você também é membro dos seus irmãos. Glória a Deus, aleluia. É muito lindo falar que eu sou membro do corpo de Cristo. Por que eu não escuto ninguém falando eu sou membro dos meus irmãos? O texto está falando isso aqui claramente. Eu sou membro dos meus irmãos. Eu estou tão ligado a meu irmão quanto eu estou ligado a Cristo. Se eu aceitar a Cristo, eu estou dizendo que eu sou membro de Cristo e eu sou membro do meu irmão. Eu não posso ser mais membro de Cristo do que eu sou do meu irmão. De igual modo, eu sou membro de Cristo e sou membro dos meus irmãos. Então, eu luto, eu trabalho em favor do reino, eu trabalho em favor de Cristo. Consequentemente, ou do mesmo modo, eu trabalho em favor dos meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Tem um texto claro, né, da palavra de Deus. Os olhos não podem dizer para a boca porque porque eu não sou olho, eu não faço parte do corpo. Ou a mão não pode dizer para o pé, se eu não sou mão, eu não sou pé, eu não faço parte do corpo. Não, assim, cada um tem sua própria função e todos trabalham mutuamente em serviço de uns para com os outros. Como os membros do corpo devem exercer sua função, os dons devem ser exercidos para benefício do corpo. Então, da mesma maneira, como no corpo físico, humano, biológico, no nosso organismo, temos diversos membros, órgãos, células e tecidos trabalhando em favor do corpo, para o funcionamento do corpo. Assim também, os dons devem ser exercidos para o benefício da igreja. A igreja é o corpo. É tão interessante que essa comparação que Paulo usa, e inspirado pelo Espírito Santo, é claro, que com pouco conhecimento que Paulo tinha na época, ele não compreendia a ideia do funcionamento do organismo humano como temos conhecimento hoje. Cada célula tem uma função específica de maneira ao funcionamento perfeito do corpo. Temos as células que formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas que gerem o organismo. Sem
sem um órgão, temos problema no sistema. Isso pode causar problemas em outros sistemas também do corpo e dificultando a vida. Isso. Então, em corpo também, assim, órgãos não podem ser desprezados, tecidos, células não podem ser desprezadas. E aqueles que estão, talvez não sejam desprezados, mas aqueles que se excluem, devem entender que, de maneira óbvia, um membro amputado apodrece. Não vive fora do corpo. Isso. Versículo 9, nós temos o amor sem hipocrisia. O amor sincero. Eu já ouvi alguns falando sobre a palavra sincero, né? Que é sem cera. Que antigamente, no período romano lá, eram vendidos vasos. E esses vasos, às vezes, trincavam. E para serem vendidos, eles iam lá e cobriam de cera, envernizavam e tudo, colocavam para vender, de maneira que não dava para identificar que esse vaso estava quebrado. E foi refeito, né? Colado ali. E quando as pessoas iam comprar, eles pediam um vaso sem cera. Que é um vaso original, né? Um vaso que não tinha sido quebrado, um vaso que não tinha sido amontado, um vaso mais forte. E Paulo usa essa palavra aqui. Essa palavra, pelo que eu vi, deriva desse significado. E Paulo diz essa palavra aqui, sincero, um amor verdadeiro, um amor que não é fingido. Odeie o mal e apegue-se ao bem. Versículo 10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Temos muito de atitudes e ações aqui. E eu já cheguei a pensar que, e de fato mas em parte, o amor bíblico está falando muito mais de ação do que de sentimento. De fato. Deus expressa o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado seu Filho único para morrer por amor de nós. Ações que expressam um amor. E ele pede que amemos o nosso inimigo. Vamos dizer, é impossível eu ter afeto por alguém a quem eu repudio, alguém que me odeia e alguém que faz o mal para comigo. Eu posso entender assim. Mas eu posso ter atitudes de amor, apesar do meu coração não se inclinar a um sentimento de afeto. Mas aqui no caso dos irmãos da igreja, Paulo fala assim: amem-se uns aos outros, amem seus irmãos, os santos, com amor fraternal. Aqui está se referindo ao amor familiar. Está falando aqui, com o amor que a mãe tem para com o filho, você deve amar os seus irmãos. É uma responsabilidade. Não só ações, mas uma responsabilidade que também envolve um sentimento. Ô irmão, se você não tem um mínimo de afeto pelos seus irmãos na fé, pede a Deus para trabalhar em seu coração. É impossível você fazer parte de um corpo, conviver com os santos, fazer parte dessa família e não ter um mínimo de afeto. Quanto a uma, dê sempre preferência aos outros. Versículo 11. Aleluia, Deus, poderoso. Versículo 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam sempre fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aleluia, Deus. Interessante, né? Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, né? Sejam prontos para fazer, para agir, para cuidar, para zelar pela obra, pela igreja. E aqui está se referindo principalmente do serviço diretamente entregue a outro, feito a outro, ao santo, ao irmão na fé. Então, quanto ao serviço, quanto ao zelo pela igreja, a igreja aqui está falando de fato, a igreja física, corpo, corpos, pessoas, almas. Aleluia, Deus. Não sejam preguiçosos. Aleluia, Deus. Vai lá, serve o seu irmão. Ajuda, faça parte da igreja. Se envolva. Sejam fervorosos de espírito. Aleluia, Deus. Olha onde é que Paulo vai colocar fervorosos de espírito: do lado de oração, do lado da pregação, do lado de evangelismo. Não, está falando aqui de serviço. Sejam fervorosos de espírito no amor aos irmãos e no serviço a estes. Servindo o Senhor.
Ou sejam, e tem um ponto aqui antes, né? Ponto. Depois de preguiçosos, ponto final. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Glória a Deus. Beleza, mas ele coloca o sejam fervorosos, servindo ao Senhor, mas pode falar dos irmãos, por quê? Porque a gente vê de maneira muito clara, lá em Mateus 25, o que Jesus vai falar? Como é que se expressa o serviço ao Senhor? Mateus 25, 34, diz assim, ó. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e me foram ver. Então os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhe dirá, em verdade digo que, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Glória a Deus. Ou o fervor de espírito no ser, servindo ao Senhor, como se dá no serviço aos irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, Romanos 8, 18, porque para mim tem um certo sofrimento no tempo presente, não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Glória a Deus. Sejam pacientes na tribulação, Mateus 5, 11 ao 12, porque quando meu nome os perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós, regozijem-se, alegrem, Aleluia. porque grande é o vosso galardão no céu. Glória a Deus. Glória a Jesus. E perseverem na oração, lá em Atos 4, 23, após Pedro e Tiago, se eu não me engano, terem sido presos, chicoteados pelo sinédrio e depois soltos. Eles chegam, procuram os irmãos, vão encontrá-los, e quando eles encontram, o que eles começam a fazer? Orar. Deus. Eles oram a Deus. E outra, eles ainda estão alegres por terem sido considerados dignos de sofrer por causa de Cristo. Versículo 13. Ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade. Novamente, nós lembramos no texto de Mateus que nós lemos, 23, 25, Mateus 25, falando, né? Quando vocês me viram como forasteiro, vocês me hospedaram. Está falando de amor na prática, irmãos. Os serviços, o amor se expressando em forma de serviço. Glória a Deus. Versículo 14, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. E deixa bem claro aqui, ó, abençoe e abençoe. Fala duas vezes que é para ficar claro. Se alguém está perseguindo, vocês devem abençoar. Glória a Deus. Mateus 5, 43 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, Jesus diz assim, ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para que demonstrais que sois filhos do vosso Pai que está nos céus. Até aqui. Como eu disse, como é que se ama o inimigo? Olha. Mas Cristo prova o seu amor para conosco pelo fato de Ele ter nos amado quando nós ainda éramos seus inimigos. Lá em Romanos 3, se eu não me engano, fala. Palavra em nome de Jesus. Quando nós ainda éramos inimigos da cruz de Cristo. Ele nos amou. Glória a Deus. É assim que se ama os inimigos. Servindo. Glória a Deus. Oferecendo o que há de mais precioso. Neste caso, Jesus. Jesus se ofereceu, se entregou a nós e nós entregamos a Cristo. Glória a Deus. Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram
E chorem com os que choram. Irmãos, isso deve fazer parte do corpo. Como eu disse, o corpo, a igreja, é feito de serviço, é feito de adoração a Deus, mas também é feito de sentimento. É, Alguns vão tentar usar o versículo 1 que nós lemos, né? Apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sim, o culto é inteligente, o culto é racional, o culto é pensado, o culto não é algo extrapolado. Sim, mas há sentimento. O coração do homem é feito de sentimento. E tentam utilizar isso para desprezar o agir do Espírito Santo movendo em nossos corações e muitas vezes se manifestando de maneira sentimental. Isso faz parte. Deus nos chama de filhos. É ridículo tentar pensar na relação entre pai e filhos que se dá somente por razão. A palavra de Deus fala assim: ora, se vós sois maus, sabendo dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá ao vosso Pai que está nos céus? Não vos dará boas coisas também? Se mostra um Deus assim que ama, não só de razão, mas também de sentimento. E voltando ao texto que eu estava aqui, versículo 15: chorar com os que choram, sofrer a dor dos seus irmãos. Tem uma palavra assim uma palavra no grego, que é pathos, que significa assim, sofrimento, paixão, afeto. E é dessa palavra que se derivam outras três, pelo menos que eu conheço: empatia, simpatia e empatia. E algo que deve ser presente em nossas vidas, porque muitos, como eu disse, pathos é o sofrimento, vão utilizar a tradução dessa palavra como sofrimento aqui, e vemos o sofrimento do outro e temos simplesmente empatia, uma indiferença quanto à dor do outro, quanto ao seu sofrimento. Simpatia é bom. Vamos dizer que empatia é indiferença, simpatia seria estar ao lado de quem sofre. Mas tem algo que deve estar presente no corpo santo, e eu acho que a palavra que expressa o que esse versículo está querendo dizer aqui seria empatia, que não é simplesmente estar do lado, não jamais ser indiferente, mas sofrer junto. Se empatia é indiferença, simpatia é estar ao lado, empatia é sentir dentro, sentir o sofrimento daquela pessoa, trazer para si. E eu creio que isso se resume a essa palavra, empatia. Devemos ter empatia com os nossos irmãos santos. Vemos muitas pessoas no mundo utilizando essa palavra e falando da importância de vivê-la. E nós, mais do que ninguém, devemos trazer isso para nós e viver empatia para com os santos. Versículo 16: tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Olha, vamos tratar com indiferença os irmãos, mais simples na fé, talvez financeiramente seja mais simples, talvez intelectualmente seja mais simples, talvez culturalmente mais simples, talvez espiritualmente ainda imaturo. Não vamos tratar com indiferença, vamos ser solidários para ajudar, levantar os nossos irmãos. Solidariedade é ajudar o outro a se colocar de pé. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Temos alguns textos para isso. Especialmente em Provérbios. Eu anotei esses textos na parede. Não na parede, né? No papel. Está na parede. Porque eu sei que eu preciso me atentar a isso. Especialmente para nós que somos jovens. Eu ouvi dizer que o jovem tende à ignorância. Eu ouvi um pastor falando isso. E eu carrego isso comigo. Mas isso não significa que é só uma proeza que os jovens conseguem realizar. Muitos adultos, muitos avançados em idade conseguem cometer essa proeza, né? Mas a sabedoria realmente está associada ao tempo. Provérbios 14:16 diz assim: o sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro.
E Provérbios 12, 23 diz o seguinte, esse aqui esclarece ainda mais. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. Outra situação, vamos dizer algo como assim, aquele que é sábio, não sai falando como se já soubesse das coisas. Ele é paciente, ele tem calma, respira. Não vai sair falando antes de ter certeza, antes de confirmar, antes de ouvir. Versículo 17. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Lá de Mateus 5, 38 a 42, vai falar assim: se alguém te obriga a andar uma milha, vai com ele duas. Se alguém te pede a capa, dá também a túnica. Pagar o mal com o bem. Deus fala também, se alguém te ferir na face, volta ele também a outra. Então, vamos demonstrar o amor, como eu falei. É possível amar o seu inimigo, sim. Quando ele te odeia, quando ele faz o mal, você faz o bem, isso é amor. Versículo 18 diz o seguinte: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Tem aquele ditado popular, quando um não quer, dois não brigam. Isso é verdade em parte. Nem sempre dá certo. Às vezes, alguém consegue brigar sozinho, sim, verdade, acontece. Mas, via de regra, quando não quer, dois não brigam. É muito difícil alguém conseguir ainda se dar o trabalho de permanecer numa briga sozinho. Acontece, mas, se possível, como o Paulo fala, se possível, vivam em paz com todos. E geralmente é. Muitos falam, mas tal pessoa é impossível. Irmão, mas talvez se você se esforçar um pouquinho mais, dá para mudar essa situação. Eu lembro de um rápido testemunho engraçado que eu ouvi de um pastor, que ele contando o testemunho, que uma irmã foi na igreja, pediu conselho para ele e tal, porque ela e o marido dela sempre estavam discutindo e tal, eles não conseguiam viver em paz. E toda vez que o marido chegava do trabalho, eles começavam a discutir e não paravam. Aí ela falou para o pastor, o que eu faço e tal? Só podia fazer uma oração, me dar um óleo, fazer alguma coisa para Jesus, me dar um óleo para meu filho lá em casa, não sei o quê. Aí o pastor falou, irmão, eu tenho um negócio, você vai fazer o seguinte. Deus me direcionou um pouquinho. Toda vez que o marido chegar em casa, você vai pegar a colher e colocar farinha na boca. Toda vez que eu chegar em casa, você... Aí depois passou umas 2 semanas, talvez, ela chegou, pastor, resolveu o problema e tal, não discutiu mais. Como é que é esse negócio? Por que será? O que Deus tem com esse negócio da farinha? Eu falava, se você não discutir, não vai discutir sozinho. Não estou dizendo que o cara estava em razão, minha irmã, mas Paulo fala, né, a mulher sábia, que é o seu esposo, quando esse não é crente, ainda não é cristão, é calada, né, por ações, por atitudes de amor, em silêncio, sem discussão, sem obrigar nada a ninguém. Isso também vale para os homens. Se possível, versículo 19 agora. Meus amados, não façam a justiça com as próprias mãos, mas tem lugar à ira de Deus. Tiago 19 e 20. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Eu ainda vou ler o versículo 20. Tiago 1, 20. Também diz assim: seu tolo. Não, esse aqui é o 2. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Então sejam tardios para se irar, porque a ira humana não produz justiça de Deus. De nada vai adiantar. Versículo 20, façam o contrário.
Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Nós já falamos disso. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Muitos interpretam mal esse texto. Tem várias interpretações. Não posso dizer nem que está interpretando mal. Mas eu acredito que dizer que isso aqui está falando do juízo que virá sobre o ímpio não seria a melhor interpretação. E de fato vai vir juízo sobre aqueles que não recebem a Jesus, que não se arrependem dos seus pecados. Mas as suas boas obras não que geram esse juízo. Mas as suas obras, talvez aqui sejam um peso na consciência terrível. Isso vai colocar um peso tão grande na mente daquele. Eu lembro de um testemunho, tem um filme cristão, né, baseado em fatos reais, que vemos um cristão perseguido e ele é preso. E esse cristão, nessa prisão, era proibido orar, né? Isso era um regime soviético na Ucrânia. E era proibido orar na prisão, então, e aquele cristão bem tradicional, por costume, orava sempre de joelhos, né? Por costume da sua denominação. E toda vez que o carcereiro passava e via ele ajoelhado orando, pegava, levava para ser açoitado, para ser... como se diz, torturado. Toda vez e todo dia ele dobrava o joelho e orava. E era levado para ser torturado. E era levado para ser torturado. Todo dia ele voltava a dobrar o joelho, porque ele não podia ficar sem orar. Isso nos traz essas lições e inspiração. Mas algo curioso foi que depois de tantas vezes que o carcereiro pegava e levava para ser torturado, e novamente ele se dobrava, ajoelhava e orava, o carcereiro fica como indignado e questiona, tipo assim, cara, o que você tem, o que você sente, por que você toda hora, eu te espanco e você volta a dobrar o joelho e orar, sem que você sabe que vai ser espancado de novo? E indaga aquele homem perguntando, o que você estava orando? O que era tão importante que você estava orando? E aquele cristão, aquele que era um pastor, inclusive, se volta para o carcereiro, o seu torturador, e diz, estava orando por você. Naquele dia ele não foi torturado. Uma brasa foi colocada na cabeça daquele carcereiro. Ele não conseguia mais ficar em paz com isso. Essa boa obra do cristão colocou uma brasa sobre a cabeça. Vemos Paulo e Tiago, como eu disse, quando eles saíram da prisão, eles oraram para Deus derramar fogo sobre o pessoal lá do Sinédrio, que tinha espancado eles, açoitado e levado preso. Oraram para Deus executar eles, oraram para Deus derramar juízo. Não. Lá fala-se, mais à frente vai dizer assim, eles oraram para que pudessem ser mais ousados para falar da amor de Cristo. Eles oraram não para que Deus efetuasse juízo sobre aqueles que os perseguiam, mas para que eles pudessem resistir à perseguição. E para finalizar, versículo 21. Diante de tudo isso, irmãos, diante da perseguição, diante dos sentimentos que eu posso ter contra o meu irmão, de, sei lá, inveja, ódio, qualquer coisa. Quando eu for tentado a não amar os meus irmãos, quando eu for tentado a não servir à igreja, quando eu for tentado a irar-me contra o meu inimigo, executar justiça contra ele, Paulo finaliza dizendo, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Só para concluir e os irmãos compreenderem melhor, glória a Deus. Efésios 4 diz assim, 4:22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos,
a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e em retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que repartir com os necessitados. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeça o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou a vocês. E, por último, Gálatas 5, 16 e 17, que diz o seguinte: antes de apresentarmos o fruto do Espírito, ele fala: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos em si, para que vocês não façam o que querem. Mas como eu disse, não fazer o que é mal, resistam à tentação de fazer o que é mal, e façam o que é bom. Não se deixem vencer pelo mal, versículo 21, mas vençam o mal com o bem. Amém, irmãos? Até aqui, os irmãos podem se colocar de pé. Passar a oportunidade para o nosso irmão Euler estar orando e finalizando.